Boa tarde, pessoal. A nossa aula hoje vai ser sobre cardiopatia isquêmica. Bom, pessoal, antes de entrar no conceito de cardiopatia isquêmica, eu coloquei aqui esses tópicos para a gente relembrar, tá? Que são importantes. Por quê? Porque a gente sabe que o coração, ele bombeia cerca de 7.000 litros de sangue para o corpo. E, desta forma, a gente vê que o coração é um órgão muito importante, né? Cada vez que existe algum problema que faça com que o coração não funcione normalmente, isso também se reflete em outros órgãos. Bom, então, assim, a gente sabe que o peso médio do coração, ele é de 250 a 300 gramas em mulheres e de 300 a 350 em homens. Assim como a espessura do coração, que, por exemplo, no ventrículo direito, é entre 0,3 e 0,5, e no ventrículo esquerdo pode chegar a 1,5, tá? O ventrículo esquerdo, ele é mais espesso, a parede, né? Que é 1 milímetro, certo? E isso é importante, por quê? Porque a gente vai ver daqui a um pouco que existem patologias que causam cardiomegalia, que é o aumento do volume, do tamanho do coração, que, inclusive, em raio-x já dá para ter uma ideia, tá? Bom, tanto o peso quanto a espessura são importantes para a gente ver o que está acontecendo, porque ele pode dilatar porque o músculo aumentou, né? Ou porque realmente ele dilata as cavidades, né? Que ocorre a dilatação, então, das nossas cavidades. Relembrando quais as camadas, a gente tem o endocárdio, que é a mais interna, o músculo cardíaco, que é um músculo estriado, e o epicárdio. E o epicárdio representa a camada visceral do pericárdio. O miocárdio, ele tem fibras musculares que são constituídas por miócitos cardíacos. E os miócitos são células especializadas que têm uma membrana, que a gente chama de sarcolema, e túbulos T, que são responsáveis pela condução. A gente tem o retículo sarcoplasmático, que é um reservatório de cálcio, e o cálcio é importante para a função contrátil. Tem os elementos contráteis que se encontram no sarcômero, né? E a gente tem a unidade contrátil, que são os filamentos de actina e miosina. Tem proteínas reguladoras, aqui a gente cita troponina, e vocês sabem que quando um paciente chega e na emergência suspeita é de infarto agudo do miocárdio, claro que a gente pede mais a creatinoquinase, né? Mas a troponina também é um excelente marcador de destruição do músculo. E também o miócito tem seu núcleo, né? Esse núcleo, por exemplo, desaparece quando o coração sofre um processo de necrose. Bom, o que mais que a gente pode dizer que é importante, assim, de coisas gerais? Que o coração é um dos órgãos que contém mais mitocôndria. Se for comparar o músculo estriado cardíaco e o esquelético, o coração tem muito mais mitocôndria. Por quê? Porque ele funciona a partir de energia gerada por fosforilação oxidativa. Ou seja, um dano no ATP é um dano bioquímico que é, assim, de suma importância, tá? Bom, coloquei essa imagem, que é só para a gente identificar os átrios, os ventrículos. Aqui é para demonstrar olha só, ele quer passar, demonstrar as válvulas, os músculos papilares que sustentam essa válvula. A gente pode ter ruptura de músculo papilar, a gente pode ter o que a gente chama de endocardite, que é um processo inflamatório que acomete válvulas, por exemplo, e endocárdio, tá? Existem
aqui o nó sinusal e o sistema de condução, que também pode sofrer algum problema, e a imagem ela está até representativa, ó, aqui mostrando que ele é menos espesso do que a esquerda, o ventrículo, no caso, o miocárdio, tá? Essas cavidades, existem algumas miocardiopatias, que são doenças do miocárdio, que provocam uma dilatação de todas as cavidades, e o coração fica maior. Nem sempre com espessura aumentada, quando está dilatado, né? E existem condições que fazem com que o coração aumente de tamanho e exista um espessamento muito grande, principalmente no ventrículo e no septo interventricular, que é o que acontece em pacientes que têm hipertensão de longa data, tá? Porque vocês lembram que existem mecanismos compensatórios, e um deles é a hipertrofia cardíaca, que a gente estuda lá na patologia geral. Bom, então, o que é cardiopatia isquêmica? Eu vou dar um conceito para vocês. Cardiopatia isquêmica é um grupo, digamos assim, de síndromes que estão relacionadas fisiologicamente, tá? E que resultam de uma isquemia do miocárdio. Então, vai existir um desequilíbrio entre suprimento cardíaco ou perfusão cardíaca e demanda cardíaca, né, por sangue oxigenado. Como eu coloquei aqui resumidamente, é uma consequência da redução do fluxo sanguíneo coronariano em relação às demandas. E o que acontece? A isquemia, tá? Ela limita a oxigenação, mas também ela reduz, se vocês lembrarem, a disponibilidade de nutrientes e remoção de resíduos. Então, a hipóxia em si, tá, é menos severa do que a isquemia, porque a isquemia, ela não priva só do oxigênio, mas priva dos outros nutrientes que a gente tem, né, que são importantes. Então, a isquemia é menos tolerada do que hipóxia nessas síndromes, que a gente vai ver aqui, tá? E síndrome a gente tem, voltando, um conjunto de sintomas que, né, fazem parte, por isso que a gente chama de síndrome. Bom, 90% dos casos, eles se devem à aterosclerose das artérias coronárias com trombose, ou a um espasmo, né, vascular, que são importantes, com menor frequência. Pode acontecer, tá, essa redução do fluxo sanguíneo por aumento de demanda, quando o paciente é hipertenso, por diminuição de volume sanguíneo em pacientes que têm muita perda sanguínea, em mais de 20%, né, do volume, e acabam tendo choque, por diminuição de oxigenação, como na pneumonia, insuficiência cardíaca congestiva, e por redução da capacidade de transporte de O2. Isso acontece em casos de anemia ou envenenamento por monóxido de carbono. Bom, a gente sabe que as síndromes cardíacas, o que acontece? Elas têm, geralmente, uma progressão lenta e muito silenciosa, até o momento de ter o evento, digamos assim. Então, existem também outras condições, como a embolia coronariana, que é uma condição mais aguda, um espasmo, certo? Assim como um processo inflamatório, tá? Taquicardia também, o paciente que está com uma arritmia aumenta a demanda, e com isso diminui o suprimento cardíaco. Então, pessoal, vocês veem que prevenir é muito importante, porque se diz o seguinte, que a aterosclerose, ela é, digamos, uma causa dessa cardiopatia. E a maioria acontece, já começa a iniciar o processo de aterosclerose já com 10 anos, que vai depositando nos vasos, e
tem pacientes que precisam de um atendimento melhor, porque qual seria a prevenção? Reduzir colesterol, controlar a hipertensão, controlar a diabetes mellitus, tá? Evitar sedentarismo. Tudo isso faz parte da prevenção. E a gente sabe também que hoje em dia existem, por exemplo, medicamentos que reduzem colesterol, que são as estatinas. Existem stents que se usam em vasos, assim como bypass também, né, que vai fazer como é que eu vou dizer, uma ponte de um vaso para outro lugar, né? Que mais? A gente tem desfibrilador, e o desfibrilador, ele evita que ocorra uma arritmia muito severa, assim como existe o marca-passo, assim como existe a angioplastia. Então, hoje em dia, tem várias formas de tentar prevenir e tratar. E isso tem aumentado também a sobrevida dos pacientes que têm uma doença mais longa, tá? Bom, tabagismo também entra aqui que eu esqueci, mas tem que reduzir o tabagismo, hipertensão e tudo mais. Bom, quando acontece a aterosclerose, e esse evento é um evento que existe, como é que eu vou dizer, lentamente, ela não se instala de uma forma abrupta, o que acontece? Existem pacientes que desenvolvem pequenos vasos colaterais que visam suprir aquela região que a artéria que está entupida não está conseguindo fazer. Certo? Bom, então assim, ó, a gente pode ter na aterosclerose estreitamento de vaso, a gente pode ter erosão, a gente pode ter ruptura de placa também, que isso é fundamental. E a gente coloca, que eu vou falar aqui também depois, a questão de angina, infarto, existe um ponto crítico de oclusão, que a gente chama, que é 70%, mas ainda aí os sintomas não são tão evidentes. Acima de 90%, a gente já tem que pensar que o paciente é um candidato forte a ter essas síndromes. E isso é super importante, tá? Bom, então aqui estão as nossas síndromes. Angina, pectoris, infarto agudo do miocárdio, cardiopatia isquêmica associada à insuficiência cardíaca congestiva, morte súbita cardíaca. A morte súbita cardíaca, ela causa uma arritmia fatal sem necrose dos miócitos. Isso também é uma outra síndrome que acontece em função disso tudo que a gente viu aí. Bom, deixa eu ver se tem coisa aqui também. O estreitamento, ele acontece nesses vasos que vocês estão vendo, na descendente anterior, na circunflexa esquerda, na coronária direita, nos ramos diagonais da descendente anterior esquerda, nos ramos marginais obtusos da circunflexa esquerda e no ramo descendente posterior da artéria coronariana direita, tá bom? Quase que eu me esqueço o nome da artéria aqui. Certo. Depois nós vamos voltar quando falar basicamente infarto. O que acontece na cardiopatia isquêmica? Que eu falei para vocês, uma obstrução inferior a 70%, ela é assintomática. Com 70%, pode já desenvolver o que a gente chama de angina estável. Com mais de 90%, a gente tem angina instável. E quando é lento, a gente tem aquela circulação colateral. Existem outros elementos que também vão favorecer a aterosclerose. Aterosclerose significa endurecimento do vaso. E, na verdade, ele acontece, né, por depósitos de éster de colesterol na parede, que vão causar uma agressão, um processo inflamatório, vocês devem lembrar, e com isso se forma
um trombo, e esse trombo vai crescendo, ele pode ulcerar, ele pode fazer fissura, né? Tudo isso. Então, a inflamação é um ponto importante, porque a gente vai ter macrófago, linfócito, certo? Trombose também, né? E a trombose de placa, como a gente chama, que é a placa é a ulceração. Então, a trombose de placa rota, ela acontece em infarto subendocárdico, que é um infarto mais, digamos assim, mais interno no coração. A vasoconstrição, ela diminui o diâmetro e aumenta as forças de cisalhamento mecânico. E também pode ser estimulada por agonista adrenérgico, por plaquetas, né? Por um desequilíbrio entre os relaxantes endoteliais, como a gente viu, o óxido nítrico, ou os constritores, como a endotelina, e mediadores inflamatórios. Bom, existe o que a gente chama também de alteração aguda da placa, porque a gente pode ter, e o que realmente mais acontece é um desenvolvimento mais lento, mas existe a ruptura da placa, tá? Bom, existem os fatores, claro que existe ruptura, que a gente já falou, e existem os fatores desencadeantes, como, por exemplo, a composição da placa, núcleos grandes, cápsula fina, tá? Então, uma placa que tem uma cápsula em volta fina tem mais chance de ruptura, certo? E as estatinas, elas acabam sendo bem importantes para reduzir essas placas. Existem também os estímulos extrínsecos, por exemplo, hipertensão e vasoespasmo. E é por esse estímulo adrenérgico que a incidência do infarto acontece exatamente quando a pessoa desperta até meio-dia, ou por estresse emocional também. Tá? Bom, mas o que a gente não pode esquecer, pessoal, é que a cardiopatia isquêmica é uma consequência de perfusão coronariana inadequada em relação às demandas do miocárdio, tá? Tanto por uma oclusão fixa, com trombose, como um vasoespasmo. E não pode esquecer desses pontos críticos aí de obstrução. Então, pessoal, a gente vai ver aqui a principal causa de infarto agudo do miocárdio. É a trombose aguda de uma artéria coronária. Existe ruptura de placa, formação de trombo, obstrução e, com isso, um infarto transmural. Como vocês estão vendo, tá? Eu botei ali, ó, 10%, em 10% dos pacientes não existe doença aterosclerótica. Outras causas é que estão produzindo infarto. Como eu falei, o vasoespasmo, um paciente que fez uma arritmia, uma fibrilação atrial e acaba fazendo embolia, tanto embolia de vasos coronarianos, como pode também fazer uma embolia cerebral, por exemplo. Vegetações valvares são importantes, as vegetações são esses depósitos que acontecem nas válvulas, que pode ser depósitos de colesterol, plaquetas, ou podem ser depósitos, inclusive, que vocês vão ver depois, de complexos autoimunes, tá? Então, essas vegetações podem também provocar, porque a válvula acaba perdendo a sua função normal, também pode provocar, opa, ele quer passar, pode provocar um infarto. Tá? Hipertensão prolongada também, vasculite, que são processos inflamatórios, podem causar infarto, e amiloidose,
tá? Que é depósito de proteínas, vocês sabem, que causam estase. Então, infarto é necrose do músculo cardíaco resultante da isquemia. Principal causa, aterosclerose, tá? Claro que aumenta a chance com a idade e com essa questão toda dos fatores de risco. 10% dos infartos ocorrem em pessoas mais novas, tipo assim, 40 anos, 45, tá? Mas a maioria, claro, a gente pensa em pessoas mais velhas tendo infarto. Os homens têm um risco um pouquinho maior que mulheres, mas quando a mulher entra na menopausa, também pode ter, a chance também acaba aumentando de fazer um infarto agudo do miocárdio. Bom, resposta do miocárdio à isquemia. Essa parte é uma parte bem interessante, a gente está vendo, como todas. Um dos primeiros eventos, quando ocorre a necrose, é a diminuição do ATP. Diminui o ATP e aí não ocorre a fosforilação oxidativa, né? E ocorre a produção de energia com o acúmulo do ácido lático. O miócito perde a contratilidade, é uma consequência funcional. E vocês sabem de uma coisa que eu vou dizer para vocês? Aqui, ó, esse ácido lático, ele é o grande responsável pela dor, porque produz o ácido lático e ele estimula, tá, feixes nervosos e promove a dor. Se a gente for olhar uma lâmina de um paciente, né, que tenha morrido, a gente tem o relaxamento das miofibrinas, tem depressão de glicogênio, tem a tumefação, lembrem, vocês devem lembrar da tumefação celular e mitocondrial. Bom, existe um período de isquemia de 20 a 40 minutos, que é um período em que a gente pode fazer o quê? Tentar reverter. E é o período em que se faz uma angioplastia, uma revascularização miocárdica. Muito paciente sai né, do processo agudo e consegue reverter, tá? Então, essa reperfusão, ela tem que ser muito rápida, com trombólise ou com angioplastia. Tem que ser, não adianta, tá? Mas, vamos lá. E muitas vezes a reperfusão nos dá também aquela lesão que a gente já conversou, de isquemia reperfusão, porque no momento em que a gente está reperfundindo, a gente vai fazer com que aumente mais os radicais livres, né, entre outras coisas, processo inflamatório, e acaba causando um dano, um novo dano e um novo infarto. Existe a chance, mas existe essa tentativa e ela é muito usada, tá? Então, a consequência funcional é exatamente essa, diminui a ATP e existe perda da contratilidade do miocárdio. Essa aí é a função. Tá? O dano irreversível é quando a isquemia é muito grave e o miócito acaba morrendo, enfim. Então, a intervenção ela é muito importante, o diagnóstico precoce também. A gente sabe que existe um período pós-isquêmico em que o miocárdio ele fica atordoado, como a gente diz, que ele começa a fazer tipo uma arritmia. Esse atordoamento ele pode ser bastante grave, viu? Bastante grave, pode levar a uma insuficiência cardíaca transitória, inclusive, mas reversível. Ou seja, o paciente faz um infarto, na sequência faz uma arritmia, uma insuficiência cardíaca aguda ali, né? E inclusive com um derrame pulmonar, o que pode ser reversível.
Vocês já sabem que se o paciente vocês internou com infarto, existem essas possibilidades. E isso é uma resposta à isquemia que está acontecendo. E esse atordoado é por instabilidade elétrica, né? É instabilidade elétrica. Existe a morte súbita, que a gente vai falar mais para frente, e a morte súbita, daí, não é atordoado no átrio, é atordoado no ventrículo, certo? Por quê? Porque a fibrilação ventricular, nesse momento, ela seria responsável, muitas vezes, pela morte súbita do paciente. Ele faz um infarto e, na sequência, faz essa arritmia, né, fibrilação no ventrículo, que é pior do que a fibrilação atrial. A fibrilação atrial também fez um infarto, fez fibrilação atrial. A gente sabe que pode se formar trombos pela fibrilação, né, lá na cavidade, no átrio. Esse trombo pode se desprender e pode ser mandado para outro lugar, o que não é muito bom, né? Nem um pouco bom. Vocês sabem disso. Mas a gente tem essa chance de fazer reperfusão. Tem alguns pacientes que morrem na hora, mas tem muitos que conseguem sair desse infarto. Então, no estado pós-isquêmico, a gente sabe que tem as alterações bioquímicas e aquele estado não contrátil. Tem a instabilidade elétrica com arritmias e pode fazer a fibrilação com morte súbita. Quando a lesão é irreversível, a primeira zona, digamos assim, seria a subendocárdica, porque ela tem uma suscetibilidade por ser a última área que é irrigada, entendeu? Como ela é irrigada por último e teve um infarto, então ela tem maior chance de ser irreversível quando subendocárdica. Em 3 a 6 horas já pode ter comprometido toda a parede também. E aí nós vamos falar o seguinte, pessoal. Ela está teimando comigo. Aqui, ó. O infarto, tá? Os padrões, eles vão depender muito do tamanho do vaso que está obstruído e da distribuição, claro, da velocidade e duração da oclusão, das demandas metabólicas e da extensão da colateral, quando a gente tem colateral, logicamente, tá? Bom, isso, o tamanho, a gente sabe, a gente já estudou quando a gente viu a diferença entre dos infartos lá na pato geral, tá? Vocês viram como a pato geral é importante? Isso. Bom, então, o que eu coloquei aqui? Lá eu falei dos vasos que podem estar ocluídos, e nesse slide a gente vê o percentual de oclusão. Por exemplo, a descendente... Peraí, artéria descendente esquerda. A gente tem 40% a 50% dos casos por obstrução dessa coronária, tá? E vai causar um infarto de parede anterior do ventrículo esquerdo, 2/3 do septo ventricular e ápice. Lá no ápice embaixo, certo? A oclusão mais distal dessa artéria é que pode causar só no ápice, por exemplo. Existe a oclusão proximal da circunflexa esquerda, representa 15 a 20% dos casos, né? E compromete parede lateral do ventrículo esquerdo. Oclusão proximal da artéria circunflexa direita ocorre em 30 a 40% dos casos, e aí o infarto é no ventrículo direito. A descendente posterior compromete 1/3 posterior do ventrículo esquerdo. Se ocluir a coronária principal, é fatal. E um infarto isolado de ventrículo direito aparece só em 1 a 3%. Aqui, ó, tem uma coisa engraçada que vocês vão ler.
Eles chamam a coronária principal, o infarto da coronária principal, como fazedor de viúvas ou viúvos, porque se ocluir, tá, de forma aguda esse vaso, não tem chance de chegar no hospital e fazer a angioplastia ou a revascularização miocárdica, tá? Porque é um vaso muito importante, a coronária principal. Mas vocês veem que aqui, ó, a descendente anterior esquerda e a artéria circunflexa direita são as que mais ocluem. Pelo menos não é a principal. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Olha só, aqui é uma figura de um coração, muito bonito, que tem uma artéria coronária, e bem nesse ponto, que tem a flecha verde, vocês estão vendo que tem uma aterosclerose, que já deve ter feito trombose, e que vem ocluir esse vaso. Ou seja, esse vaso chega aqui e não consegue passar e nutrir o restante do coração, a região onde iria irrigar. Olhando mais de perto, olha só, a parede do vaso, a gente tem o endotélio, né? E aqui, aqui não parece, aqui parece ter um pouquinho de gordura, mas é um trombo bem considerável. E esse é só para mostrar a distribuição das artérias coronárias. Então, se esse pessoal, os infartos, eles têm padrões, como a gente conversou antes. Ele pode ser transmural, que pega toda a espessura do ventrículo, e isso ocorre por oclusão dos vasos epicárdicos, aterosclerose crônica com trombose aguda, e o paciente vai apresentar o quê? A elevação do segmento ST, onda Q negativa e perda da amplitude da onda R. Tá? Vocês veem que uma coisa que eu sei, eu sempre digo, né? Quando tem essa elevação do segmento ST, é infarto. Tá? Bom, o infarto subendocárdico, ele se limita mais àquela porção interna que a gente falou, que é a última que tende a ser irrigada. Ele não tem, geralmente, essa elevação de ST nem onda Q. E pode causar essas outras condições aqui no paciente, que seria... que seria hipotensão, anemia, pneumonia, taquicardia. Os infartos microscópicos que comprometem, são aqueles infartos que estão comprometidos os vasos menores, pequenos, ou que ocorrem nas vasculites, ou em vegetações valvares, ou por vasoespasmo, ou por aumento de catecolaminas. Tá? Por exemplo, feocromocitoma é uma neoplasia que acontece na suprarrenal e que secreta substâncias. Então, assim, essas substâncias, assim como estresse e uso de cocaína, por exemplo, podem produzir esses infartos microscópicos. São oclusões pequenas, tá? Pode não ter nenhuma alteração no eletro também. Vamos lá. Aqui vocês têm um músculo cardíaco e essa área é uma área branca de fibrose. Não esqueçam que quando a gente tem o reparo, a gente pode regenerar completamente ou a gente pode ter um reparo com cicatrização. Nós já conversamos sobre isso e órgãos acabam fazendo cicatrização com fibrose, como, por exemplo, o coração, como, por exemplo, o fígado. Quando a gente tem essa fibrose, a gente já não consegue mais fazer como eu diria, a data de aniversário do infarto.
não tem mais como. Antes dele chegar nesse ponto, aí sim, mas depois que já chegou, não tem como, tá? Porque daí esse infarto pode ter sido, sei lá, 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, não se sabe. Na verdade, existem características para cada momento. A depressão de ATP, tá? Que eu esqueci de falar, que já é a depressão, é uma das condições bioquímicas que são mais importantes, e a primeira que acontece, já acontece em segundos, quando ocorre a isquemia, tá? Para não esquecer. Mas então a gente tem, logo no início do infarto, se a gente pegasse, o paciente infartou e pegasse o coração, a gente não ia ver nada. Então, em um dia, é que começa realmente as fibras musculares, ó, elas começam a ficar onduladas e alongadas, tá bem? Ou seja, na primeira meia hora a 4 horas, mais ou menos, a gente não tem nada, nada, nenhuma ondulação, nada, certo? E mesmo em 12 horas, talvez um pouco de edema, mas no primeiro dia já inicia essa necrose, tá? E aí a necrose tá aqui, ó. A gente tem as fibras mais alongadas, tem alongadas e, né? E existe um infiltrado de polimorfonucleares aqui que vocês estão vendo, que são os neutrófilos, tá? Que vão invadindo aí a musculatura cardíaca, certo? Esse é o infiltrado neutrofílico, que é bem importante, mas aí a gente tem como ver, mas é só depois, lá no terceiro dia. Nessa imagem, existe a remoção quase que completa dos miócitos, não dá mais para ver, e começa a existir um tecido de granulação, começa a se formar, vocês estão vendo os vasinhos, né, capilares, e essa é uma coloração especial, como vocês sabem, que fica azulzinha, e a gente vai ter a cicatriz, tá? Então, assim, em 7 dias, mais ou menos, inicia a fagocitose dos macrófagos. De 7 a 10 dias, já tem uma fagocitose bem, como é que eu vou dizer, bem estabelecida, tá? E começa a granulação nas bordas. Lá pelo 14º dia, o tecido de granulação está bem organizado, e já tem esses vasinhos. Em 2 a 8 semanas, a gente já tem deposição de colágeno. E acima de 2 meses, a gente tem a cicatriz. E aí, com a cicatriz, é mais de 2 meses, mas não se sabe mais o tempo. Até ali dá para mais ou menos ter uma noção, né, pessoal? Aqui é tricrômico de Masson, tá? Que é a azulzinha para a gente ver fibrose. Aqui é só para mostrar para vocês que as fibras cardíacas aqui, os miocardiócitos, eles têm os seus núcleos, tá? Bem bonitinhos, e eles começam a perder, eles ficam totalmente sem núcleo, quando tem essa área de infarto, tá? Essa é uma imagem que a gente já vê, a lâmina seria mais ou menos correspondente àquela macroscopia que eu mostrei, que tinha aquela área branquinha, e aqui a gente tem as fibras musculares desorganizadas, com pouco núcleo, mas a gente tem essa área central rosada, que representa o colágeno da fibrose que se formou, que é a cicatriz. E esta área aqui, ela é simplesmente uma área que auxilia na parte mecânica, mas não na funcional, perde a função. Muito bem. O infarto por reperfusão é aquele que a gente tanto fala.
A reperfusão é, como é que eu vou dizer, ou ocorre quando a gente faz trombólise ou angioplastia, ou até a, a revascularização miocárdica, tá? E a gente tenta restaurar o fluxo no tecido isquêmico. Só que, como eu disse, a gente tem como é que eu vou dizer, pode acontecer de ter um infarto em cima ali de novo. Então, a gente tem a disfunção das mitocôndrias, tem ruptura de membrana, tem tumefação, tem apoptose. Tem hipercontratura de miócitos, tem radicais livres e tem ativação e agregação plaquetária. Tudo isso acaba colaborando para um novo infarto, que é o infarto de reperfusão que vai acontecer, certo? Então, assim, com a disfunção mitocondrial, a gente altera a permeabilidade da membrana, certo? E aí a gente vai ter entrada de proteínas. E aí a mitocôndria fica toda inchadinha. E começa a acontecer liberação do conteúdo da mitocôndria, que promove a nossa apoptose. E isso já foi também visto por nós. A hipercontratura do músculo, se sabe que o cálcio, eles acabam, né, aumentando, existe uma alteração do ciclo do cálcio. E aí a gente tem esse outro dano do citoesqueleto. Tá, então, pessoal, é mais ou menos por aí. Bom, é claro que a gente sabe que quando existe necrose, existe também lá o nosso ativação plaquetária, e a ativação plaquetária causa mais lesão na microcirculação. Bom, é isso aí que é o nosso infarto por reperfusão. Qual a avaliação laboratorial? Nossa, eu já fui para avaliação laboratorial antes de falar das características do infarto. Bom. Pessoal, o infarto agudo do miocárdio, ele é assim, ó. Classicamente, o paciente tem dor ou pressão torácica, substernal, tá? Em aperto, ela pode irradiar para o pescoço, para a mandíbula, para o epigastro, para o braço esquerdo. É diferente da angina, porque a dor do infarto, ela pode durar muito tempo, minutos, horas se não morrer, né? Certo? E ela não diminui se a gente der nitroglicerina, como pode diminuir quando a gente tem a angina. Bom, existem infartos que a gente chama de infartos silenciosos, mas isso aí, pessoal, é muito mais raro, ocorre mais ou menos em 10% dos pacientes, e esses pacientes são diabéticos, porque eles, é a neuropatia, digamos assim, autônoma, que impede a percepção da dor. Lembra que eu falei para vocês, né, que existe, através do ácido lático, uma irritação, né, que causa a dor. E isso aí acaba que o paciente diabético não faz, e aparece também em pessoas com mais idade, tá? O pulso no infarto ele é rápido, mas fraquinho. O paciente pode ter náusea, pode ter sudorese, tá? Pode ter dispneia, pode. E, enfim, nos maciços, então, o paciente pode ter até choque pode ter. E aí, na avaliação laboratorial, o que acontece? A gente vê níveis sanguíneos de substâncias que extravasaram das membranas, lá no miocárdio.
E aí a gente tem moléculas de mioglobulina e troponinas cardíacas, mais a creatinoquinase também, que eu tinha falado para vocês, né, e a lactato desidrogenase. Vocês veem aqui, ó, que é a CKMB, né, que é a creatinoquinase, eu sempre falo, né, a isoforma miocárdica. O que que acontece? Ela é detectável já em 2 a 4 horas do infarto. Tem um pico entre 24 e 48 horas, mas em 72 horas já volta ao normal. Então, se vocês quiserem ver se teve ou não teve infarto, lá em 72 horas já não dá mais. As troponinas, elas já, também são detectáveis no mesmo período. O pico vai ser um pouquinho mais tarde, lá em 48 horas, mas ela fica elevada mais tempo, tipo assim, 7 a 10 dias elevado, tá? É o que acontece com a nossa troponina. Mas as duas, geralmente, né, o pessoal pede a creatinoquinase. Agora eu não sei como é que tá, porque a gente não faz clínica, então, e eu não tive ainda infarto, mas tudo bem. Ainda, né, pessoal? Ainda. Porque o meu colesterol é uma beleza. Bom, vamos lá. O que mais? Quais as complicações de um infarto? Disfunção contrátil, como eu tinha dito para vocês, o paciente acaba fazendo pela disfunção contrátil hipotensão, edema pulmonar, pode ter até um choque cardiogênico. E isso acontece quando existe, quando é afetada a função do bombeamento do ventrículo esquerdo, certo? Bom, disfunção dos músculos papilares. Eu mostrei lá no início, eu quis mostrar porque a gente fala e tem que lembrar, assim, o músculo papilar se rompe, ele não mantém mais as válvulas como deveriam. Então, ocorre regurgitação, pode ser mitral, né? Pode haver uma insuficiência da válvula atrioventricular, então, esquerda, tá? Ele fica disfuncionante. É uma outra consequência. Pode haver, como a gente fala, o infarto do ventrículo direito. A gente sabe que isolado é 1 a 3%, que a gente viu, né? Mas muitas vezes existe o infarto do ventrículo esquerdo, do septo e junto desse ventrículo direito. E aí a gente pode ter uma insuficiência cardíaca direita. E aí, com a insuficiência cardíaca direita, se os vasos, a circulação venosa fica congesta, isso pode levar a um edema pulmonar e hipotensão sistêmica. Uma outra consequência, digamos assim, seria a ruptura do miocárdio. Essa é mais rara, graças a Deus, né? Porque quando rompe, geralmente fatal. E é mais comum na parede livre do ventrículo esquerdo. Ele vai causar o que com a ruptura? Hemopericárdio, vai causar tamponamento cardíaco rápido. Tamponamento cardíaco significa, assim, pessoal, efeito de massa. Se cria o hemopericárdio, ali naquelas 2 coletes de pericárdio, ocorre um acúmulo de sangue e começa a ser tão grande que vai empurrando o coração. Isso é um tamponamento. Pode acontecer por uma neoplasia também, mas com a ruptura dá, assim, um hemopericárdio tremendo e faz esse efeito de massa que não é nada bom, tá? Então, a gente sabe que acontece isso aí. Existem fatores de risco, sim, para se ter ruptura do miocárdio, seriam em pacientes mais velhos, acima de 60 anos, infarto de parede anterior ou lateral, sexo feminino, olha só, ausência de hipertrofia, do ventrículo esquerdo, né, e
primeiro infarto, certo? São alguns fatores predisponentes para que o paciente tenha ruptura miocárdica. Agora eu quero passar e não quer. Ó, então, pode ter a ruptura do septo, ou shunt, ou formação de shunt, né, da esquerda para a direita, pode ter ruptura dos papilares e a regurgitação mitral, e pode acontecer em até 3 a 7 dias do infarto. Aqui estão os fatores de risco, ó, que eu me antecipei. As arritmias são também, e eu diria assim que a arritmia seria uma das principais manifestações de uma complicação pós-infarto, né? Pode ter taquiarritmia supraventricular, pode ter bradicardia, pode ter fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular, ela é muito perigosa para que o indivíduo, né, acabe, ó, bata as botas. E a chance de fazer, viu, pessoal, essa arritmia, ela é maior na primeira hora, quer dizer, logo em seguida do momento que fez o infarto. Também pode ocasionar pericardite, que seria uma inflamação, né, do nosso pericárdio, principalmente em infarto transmural, e aí o paciente vai ter aquela dor torácica forte da pericardite anterior e o atrito do pericárdio, como a gente diz, e pode surgir em 2 a 3 dias, não assim bem no momento. Pode ter dilatação de câmaras cardíacas, porque o músculo, ele fica necrosado, ele fica mais fraquinho. E pode ter o afinamento, né, desse músculo e dilatação na região que infartou. É outra consequência. Pode-se ter também um trombo mural. Trombo mural significa um trombo na parede de uma das cavidades. Isso pode ver. Por quê? Porque o coração já não trabalha ali muito bem, ou tem uma arritmia também, e ele deposita ali a estase, né? Causa lesão endocárdica, que é trombogênica, e pode ter esse trombo mural. A gente pode ter um aneurisma ventricular. Essa complicação do aneurisma, ela é mais tardia, e ela resulta do infarto transmural transeptal, certo? Quando é um infarto muito grande. E às vezes a gente tem o que a gente chama de aneurisma da ponta, fica bem assim, bem na pontinha lá do ventrículo esquerdo. Acho que tem a figura para a gente ver. E uma outra situação que pode acontecer é a insuficiência cardíaca progressiva. Dilatação e hipertrofia do ventrículo esquerdo, né? Pode ter, é uma complicação. Os transmurais grandes, eles estão bem associados, tem maior chance de fazer choque cardiogênico, arritmia, insuficiência cardíaca. Então, isso vai indo e o paciente acaba tendo uma insuficiência cardíaca, não aquela que a gente falou, aguda, que a gente consegue reverter, mas ele acaba desenvolvendo com o tempo essa insuficiência cardíaca, é uma das causas. Aqui, ó, tem a ruptura do músculo, uma ruptura, ó, e é uma condição praticamente fatal. É feinha, né? Aqui tem a ruptura do septo, que dá para ver lá embaixo. A ruptura do músculo papilar, aqui ele está inteirinho, aqui ele rompeu. Essa aqui, vocês veem aqui, ó, que tem uma área que é inflamada, essa área vermelha, é de pericardite fibrinosa, é um tipo de inflamação, né? Aqui tem, olha só, pessoal, opa, aqui tem um trombo mural. Ele dilatou, né, adelgaçou e fez um trombo mural. E bem aqui ele fez um aneurisma apical, que a gente chama. Aneurisma significa a dilatação de um vasinho, né? E a gente também vai estudar isso. Bom,
Aqui a gente vê cariólise, olha só, cariólise, tá vendo? Olha que bonitinha a cariólise. O núcleo já está se sumindo daqui. Pessoal, eu acho que eu não falei no momento que tinha que falar nos tipos de angina, né? A angina, ela é quase um anúncio do nosso infarto. E a gente tem 3 tipos de angina, que é dor no peito, uma dor que pode passar. A gente tem a angina, tá? Estável, que é aquela que o paciente tem dor quando ele faz alguma atividade física e que logo vai se resolver, digamos assim, né? E pode usar, resolve quando a pessoa ela faz um repousinho, se senta, ou quando se usa a nitroglicerina. Essa angina é estável, tá? Mas o que o paciente tem? Ele tem uma dor, que é uma sensação substernal, parece constritiva em aperto, a mesma dor, com irradiação para o braço, ou para o pescoço, mas é uma dor que vai passar. O indivíduo sabe que ele caminha aquele tanto e ele começa a sentir esse problema. A angina Prinzmetal, ela é uma variante. Ela ocorre durante o repouso e ela ocorre por espasmo de uma artéria coronária. E também responde aos vasodilatadores. E a instável, ou uma angina em crescendo, é quando a dor começa a aparecer de uma forma mais frequente e é precipitada pelo exercício também, ou dá durante o repouso. Então, eu não tinha falado sobre a angina e agora eu me dei conta que eu já vou praticamente para o último slide, que seria o nosso slide para falar sobre morte súbita. É uma coisa interessante, né? Deixa eu tomar uma aguinha até para falar em morte súbita. Bom, pessoal, a morte súbita, o que é morte súbita? É a morte que resulta de uma arritmia ventricular sustentada, certo? Em pacientes que já têm uma cardiopatia ou aterosclerose subjacente, tá? A doença arterial coronariana é a principal causa de morte, e em 80 a 90% dos casos, tá? Pode acontecer também morte súbita pela ruptura do vaso, como a gente viu, né? Rompe o vaso, morte súbita. Ou coronária principal ocluída, morte súbita, né? É uma coisa que tu não está esperando. Realmente é súbita, tá? Mas na maior parte das vezes ocorre por doença aterosclerótica em que existe uma cardiopatia e o paciente faz, sei lá, faz um infarto e logo em seguida já faz aquela arritmia ventricular. Não, ainda não é final. Ainda estou aqui. Bom, a maioria aparece em pessoas com um pouco mais de idade, tá? Mas existem mais jovens, pessoas mais jovens que podem ter morte súbita cardíaca. Pacientes que têm alguma anomalia hereditária no sistema de condução. Ou paciente que tem uma anomalia congênita nas artérias coronárias. Ou paciente que tem um prolapso da válvula atrioventricular esquerda. Prolapso, ela se projeta, né, para cima. Também está associada com algumas condições que vocês vão ver quando estudarem valvulopatias, né? Com algumas condições também hereditárias. Pessoas mais jovens que tenham miocardite,
que é um processo inflamatório do miocárdio, que pode ser por vírus, por exemplo, pode ser por doença de Chagas também, ou o paciente que tem sarcoidose, que a gente viu que sarcoidose é uma doença de etiologia desconhecida, é uma doença que tem um fundo, digamos assim, imunológico e que vai formar vários granulomas. Hipertensão pulmonar pode ser uma das causas de morte súbita. Hipertrofia do miocárdio também. Mas o mecanismo principal é a arritmia ventricular ou a assistolia ventricular. Claro que, como aquilo que eu falei para vocês, como hoje em dia existem intervenções e as intervenções são importantes, não se chega até esse ponto, numa boa parte das vezes, e os pacientes acabam tendo uma sobrevida boa. Então, assim, ó, a doença arterial coronariana, um resuminho, ela pode nos fazer isquemia, alteração aguda da placa, com trombose de uma coronária, e vai levar à isquemia do miocárdio, o infarto, né, perde músculo e tem arritmia. Bom, aí a gente tem cicatrização, remodelamento do ventrículo, hipertrofia ou dilatação do músculo viável. A isquemia direto pode causar uma cardiopatia isquêmica crônica. E essas condições do infarto, de cicatrização, hipertrofia, podem causar cardiopatia isquêmica crônica com insuficiência cardíaca congestiva. E a morte súbita pode ocorrer direto pela isquemia, tá, do miocárdio, ou direto pelo infarto, ou pela cardiopatia isquêmica, ou insuficiência cardíaca congestiva. Eu acho que eu que vou fazer a insuficiência cardíaca também a aula com vocês, tá? Mas o que eu queria passar de cardiopatia isquêmica era mais ou menos isso aí, pessoal. Era falar para vocês a respeito desses conceitos da angina, né, da cardiopatia isquêmica, principalmente crônica, os tipos de infarto são importantes, alguma coisa de clínica e de exames de laboratório, de uma forma, claro, a gente olhou de uma forma bem sucinta, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e que, se for preciso, vocês entrem em contato comigo, tá? Obrigada e até a nossa próxima